Existe propósito com o inferno? É uma pergunta. Você não acha que se o inferno não existisse seria muito pior? Outra pergunta. Tente remover da Bíblia a ideia de que o inferno não existe. E retire da Bíblia toda e qualquer noção de um Deus justo e confiável. O que aconteceria? Se o inferno não existisse, então Deus não seria justo. Deus não é justo. Se o pecado não é punido, então o céu é completamente indiferente com os estupradores, assaltantes, criminosos da sociedade inconversos que não se arrependem. Se o inferno não existisse, então Deus fechou seus olhos e não vê as vítimas do mal clamando por socorro. Está inclusive em Apocalipse. Se Deus não demonstra qualquer ira contra o pecado, então Deus não é amor, pois o amor não tem prazer no mal. Afirmar que o inferno não existe é dizer que Deus é mentiroso e que a Bíblia não diz a verdade. A Bíblia enfatiza categoricamente como será o final do principal duelo da história. Alguns se salvarão e outros se perderão. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. Daniel 12:2. Paulo afirma: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos 2, versículos de 6 a 9. Ainda para terminar, as pessoas fazem objeção ao ensino de Jesus, buscando outras formas de interpretação, pastor Mário. Afirmam que a ideia de inferno vem do Antigo Testamento, e, no entanto, é onde menos se fala do inferno. Já o Novo Testamento, se você não sabe, não sabia, vai ficar sabendo agora. O Novo Testamento aborda com muita clareza o ensino do inferno. Jesus foi quem primeiro abordou o tema e ninguém, além de Jesus, falou de juízo e punição eterna de forma tão clara, objetiva e cristalina. Pense um pouco. 13% dos ensinamentos de Jesus são sobre julgamento e inferno. Mais da metade de suas parábolas tratam do juízo de Deus sobre os pecadores. Nas 12 vezes em que a palavra Geena, a palavra mais forte para inferno, aparece nas Escrituras, somente uma vez não foi mencionada por Cristo Jesus. Nenhuma outra pessoa falou tanto sobre inferno como Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Devemos ignorar as declarações de Jesus, pastor Mário? Vamos pegar uma tesoura e cortar esses versículos da nossa Bíblia? A Bíblia é self-service? Vou pegar só aquilo que me agrada? Pastor Mário, aí faço a pergunta agora objetiva e depois respondendo outras perguntas que virão ao decorrer do nosso programa. Há propósito neste ensino, pastor Mário? E como há. E vamos explicar por quê. Conforme você bem disse, quem mais falou do inferno é quem mais conhece sobre ele, Jesus. 3 versículos Paulo nos deixou, entre muitos outros, que observamos claramente o resultado disto tudo. 3:23, Romanos. Tudo está em Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. 3:23. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens e por isto todos pecaram. Final disto tudo,
Romanos 6, 23, parte A. O salário do pecado é a morte. E essa morte, ela divide-se em duas fases, duas maneiras diferentes. A primeira, morte física, onde o corpo vai para a sepultura e ali é desfeito. E a segunda morte, a espiritual, que é a separação da alma e do espírito de Deus para viverem eternamente em sofrimentos. E por que esse sofrimento? Resultado de uma vida desobediente, rebelde, pecaminosa, promíscua, tudo de ruim. Moral da história. Se não houvesse pecado, não haveria inferno. Porque quando Deus fez o homem, à sua imagem, segundo a sua semelhança, a finalidade era adoração. O homem adorá-lo, servi-lo, honrá-lo, amá-lo, segui-lo, obedecê-lo e etc. O pecado veio. E esse pecado criou um muro entre o homem e Deus, entre a terra e o céu. O amor agora é contaminado com o ódio, a paz com a guerra, a calma com a violência, o santo com o profano, com o imundo, a obediência com a rebeldia. Em suma, a partir daí, o que acontece? O homem se distancia de Deus e começa a praticar tudo que Deus abomina. Jesus disse que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3, né? 19 em diante. Veja que o homem passou a fazer suas próprias escolhas. E o que é pior, escolhas ruins, péssimas, terríveis, cujos resultados irreversíveis, não havendo arrependimento, será condenação eterna. O que há neste mundo, senhoras e senhores, é a semelhança do que é invisível. Onde eu quero chegar com isto? Por que é que existe cadeias? Por que é que existe manicômios judiciários? Por que é que existe penitenciárias? Por quê? Para que haja punição para delitos. Começando na sua fase inicial, numa cadeia, terminando numa penitenciária. O nome já está dizendo, é cumprir pena. Até mesmo aquelas pessoas que aparentemente, emocionalmente são desequilibradas, mas que não podem viver em convívio social, dada a sua violência, vão para manicômios judiciários. Em Mateus, né? Por ali, logo no começo em diante, não for 11:10, por ali, onde Jesus disse que haverá menos rigor. Até ele falou assim, olha, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Vou continuar. Tá claro que continua, né? Ai de ti, Tiro e Sidom, enfim. Cafarnaum, melhor dizendo. Porque se lá em Sodoma e Gomorra fossem operados milagres que aqui em ti foram, Corazim, Betsaida, se lá em Tiro e Sidom fossem operados milagres que em ti aconteceram, Cafarnaum, eles se converteriam. E sabe o que eu digo para vocês agora? Haverá menos rigor para os de Sodoma, para os de Gomorra, para os de Tiro, para os de Sidom, do que para ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Deu para entender, queridos? Se haverá menos rigor, é claro que haverá mais rigor. E Deus seria injusto se lançasse no inferno todos de igual modo. Porque aos que pecam muito, muito mais. E aos que pecam menos, e até muito menos. Mas vão para o inferno porque pecaram. É o salário do pecado, a morte. Mas Paulo deixou o atenuante muito lindo no versículo 23. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus nosso Senhor. Há um escape, há um meio de se escapar de tudo isto.
Agora, não aceitando a Jesus, não havendo arrependimento, não havendo conversão, indubitavelmente o fim será o lago que arde com fogo e enxofre. E é claro, com dosimetria diferente. Quem mais pecou, mais tormento terá. Quem menos pecou, menos tormento terá. Mas uma coisa eu digo-vos, tanto mais quanto menos, é horrível o fogo do inferno. E é de dia, de noite, para todo sempre. Não existe aniquilamento como alguns ensinam. Apocalipse 20, versículo 10, está escrito que ali o tormento é de dia e de noite para todo o sempre. No latim, para todo o século, seculorum. Veja que a coisa é terrível. Em Marcos 9, de 40 em diante ali, Jesus disse que lá o fogo nunca se apaga. Pastor Mário, o senhor me dá uma... Eu sei que o senhor está numa linha. Claro, não, filho, pode prosseguir. Vamos interagir com todo prazer. Num tema que é abordado por algumas igrejas evangélicas dos nossos dias, igreja muito conhecida, diz que o inferno não é para sempre, o inferno não é eterno, que o sofrimento não é eterno. Então, igreja muito conhecida, e tem doutores aí que até frequentam arraiais assembleianos e outras denominações protestantes clássicas. E aí o pastor citou aqui versículos que... Bíblia não está aí. Bíblia. Então eles ficam manipulando, e me permita aí com muito respeito a expressão e amor, é essa mesmo. Fica manipulando aí que... subestimando o juízo, querem ter mais amor do que Deus. É verdade. Querem ser mais justos do que Deus. Então, pastor Mário, eu posso crer que assim como há gozo, paz, justiça, alegria eternas, haverá também sofrimento, desprezo eternos, ou é meia horinha só de sofrimento e acabou, não existe mais? Tudo será eterno dos dois lados. No céu tudo é gozo, tudo é paz, tudo é justiça eternamente. No inferno tudo é sofrimento, é ranger de dentes, tormentos eternamente. Por favor, vamos ler então Marcos 9, né? É a partir do 40, né? 41, 42, e depois Apocalipse 20, verso 10. Veja que esses dois textos são irrefutáveis. Pastor Mário, pois não. O professor vai ler, mas eu posso também pegar aquele texto de Lucas 16, onde o rico estava em tormentos. Ele não ficou em tormento de meia hora. Não. Estava em tormento, era fogo, estava difícil para ele, me tira daqui, não fala para o meu parentela não vir para cá. Então nós podemos usar esse texto que, bom, se antes do juízo final... Já está assim. Não é? A labareda já está acesa lá, o caldeirão já está queimando, imagine no lago de fogo. E o que é interessante, que vou explicar também sobre isso, Lucas 16, de 19 a 30, ele estava no Hades. E depois do trono branco, diz a Bíblia que este Hades, que já é quente, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é mais ainda. Ou seja, quem está no Hades agora... Está na recepção do inferno. Imaginem. Agora, e eles estão conscientes e saber que de lá não sairão nunca mais e que a coisa vai piorar.